Muito bem. Nós hoje vamos aqui, caminhando, não é, para o fechamento do capítulo 19. Nós vimos aqui, na semana passada, Jesus diante de Pilatos. E hoje vamos, ainda no capítulo 19, começando aqui no versículo 17 de João, vamos ter aqui João nos contando, e carregando ele a própria cruz, saiu em direção a um local chamado Lugar do Crânio. Esse lugar do crânio, em hebraico, chama-se Gólgota. Nós conhecemos muito, não é? Esse nome, Gólgota, é uma palavra, então, em hebraico, e em português quer dizer lugar do crânio. O que mostra que ali deviam morrer muitas pessoas, não é? No versículo 18, nós temos assim, lá no Gólgota, não é? Onde o crucificaram, e com ele outros dois, de um lado e do outro, e Jesus no meio. Nós conhecemos como os dois ladrões. O bom ladrão, sabemos até o nome dele, não é? Que é Simas. O mau ladrão não ficou registrado o seu nome. Aqui é interessante, porque não vem a conversa que Jesus, que o bom ladrão tem com Jesus e o mau ladrão, e os dois discutem isso na cruz. E Jesus fala com o bom ladrão e tudo isso. João não narra isso, ok? Vamos ver então no que se baseia aqui a narração e o que João destaca da narração deste momento. Pilatos também escreveu um título. Então, acima da cabeça de Jesus, lembrando, né, que ele tinha a coroa de espinhos, em cima tinha uma placa presa à cruz. E nesta placa estava escrito um título. E colocou sobre a cruz. E o que estava escrito nesta placa? Estava escrito: o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. Está aqui, ó. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar onde fora crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, em latim e grego. Isto nos faz lembrar o quanto Pilatos estava descontente por ter sido obrigado pelos homens do templo a executar Jesus. Ele não queria executar Jesus. Não via nele nenhum crime, mas foi pressionado e teve que fazer. Quer dizer, decidiu fazer. E aí, não é? Lavou as mãozinhas, tipo, não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Por quê? Porque se ele não mandasse, não teria acontecido. Mas Jesus teria que ser crucificado? Teria. Já estava tudo assim escrito. Mas ele ficou muito contrariado com os homens do templo. Então falou assim, é por isso? Então é porque ele se diz o rei dos judeus? Então tá bom, então vamos fazer isso. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Vai estar escrito em hebraico, em latim e em grego. Todo mundo vai saber, afinal, quem é aquele homem lá. Porque não tinha placa nenhuma em cima dos outros dois. Mas em cima de Jesus, ele queria que todo mundo soubesse. E aí, os homens do templo não ficaram satisfeitos, foram falar com ele. Diziam então, versículo 21, a Pilatos, os sumos sacerdotes dos judeus: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Ai. E aí Pilatos respondeu o quê? O que escrevi, escrevi. Ou seja, aqui vocês não vão mandar. Eu vou colocar o que eu quero colocar na placa e vai ser o rei dos judeus. Vocês não gostaram? Puxa, olha só como eu estou chateado. Né? O que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes. É muito interessante os detalhes, não é? Que João vai trazer aqui. Agora ele vai trazer um detalhe importante que se reporta a mais uma profecia, ok? O que acontece? Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, uma parte para cada soldado e também a túnica. A túnica, porém, então vejamos,
a veste de Jesus, eles dividiram em 4. A túnica, o que acontecia com ela? Ela foi tecida inteira. O que quer dizer isso? Que se ela fosse cortada, ia se desfazer, né? Então, as vestes eles dividiram, mas a túnica não ia dar para ser cortada, porque ela foi tecida inteira. De alto a baixo. Disseram então os soldados uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela para saber de quem será, a fim de que fosse cumprida a escritura. Ou seja, eles não podiam cortar, então eles decidiram tirar na sorte quem ia ficar com a túnica. E jogaram em cima da própria túnica os dados lá, não é? Para saber quem ia ficar com ela. Os dados, sei lá, como é que tiravam a sorte. Se fosse como fosse, foi o que jogaram lá em cima da túnica. E aí, João diz que era importante que isso tudo acontecesse para que fosse cumprida a Escritura. E a Escritura dizia o quê? Lá no Antigo Testamento, profecia. Repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha vestimenta lançaram sorte. E é interessante que isso quem diz lá atrás no Novo Testamento é um profeta, ou seja, um médium. Mas o médium está falando o que o Espírito está dizendo, que vai acontecer. E quem é esse Espírito? Olha só o que diz aqui. Será que a gente consegue perceber quem é esse Espírito? Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestimenta lançaram sorte. Ou seja, era o próprio Cristo, Messias, que veio lá atrás dizer o que iria acontecer com ele. É isso mesmo, Ana Vanessa? Qualquer coisa você me fala aí. Também os amigos aí que estão acompanhando. Assim, portanto, fizeram os soldados. O que é mais interessante é que tinha certas coisas que Jesus poderia estar ali fazendo para que se cumprisse as escrituras. Mas, nesse caso, os soldados não tinham como saber isso. Tinham? Não tinham. Vai acontecer agora outra coisa que também foi profetizada e que também não partiu do mestre. Vejamos o que foi. Versículo 25. Antes de vermos essa outra parte. João vai dizer quem estava ali, aos pés da cruz. Estavam de pé, junto à cruz, a sua mãe, ou seja, aqui a nossa amada Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, ele cita aqui 4 pessoas, não é? A sua mãe, a sua tia, o João, esse mesmo que escreve o texto, e Maria Madalena, aquela a quem primeiro Jesus vai aparecer, não é? Quando ele sai do túmulo. No versículo 26 nós temos: então, ao ver Jesus, a sua mãe, e de pé ao seu lado, o discípulo que ele amava, olha só, isso não é interessante? O discípulo que Jesus amava é o que está escrevendo o discípulo que ele amava. Diz a sua mãe: mulher, eis o teu filho. A seguir diz ao discípulo: eis a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Perdão. João está aqui contando uma história dele com Maria, a partir deste momento. E aí, esta questão, não é? De ser o bem amado, o discípulo amado. Ele era o caçula, não vamos esquecer. Ele era quase um menino quando Jesus tinha 30 anos. João tinha 16 anos, enquanto Pedro já era um senhor. Então, haviam ali diferenças muito. Ele era não só muito jovem, como muito impetuoso. Né? Tinha aquele lado imaturo do jovem, do adolescente. E, no entanto, Jesus realmente estava, mesmo Pedro, Tiago e João. Tiago, irmão de João. Esses 3 apóstolos estavam sempre com Jesus, mesmo quando ele se afastava e não levava os 12, levava os 3. Pedro, Tiago e João.
Isso denota que, de alguma forma, vamos lembrar também que dizem os registros espirituais que João depois reencarna com São Francisco. Então, nós temos um espírito profundamente, que ama profundamente Jesus, não que os outros não amassem, mas é um amor muito daquele caçula que venera o irmão mais velho. E como Francisco de Assis, vale a pena a gente lembrar, não é? Em que a igreja vivia na opulência, os seus religiosos, ele vai ao Papa e pede permissão para fundar a Ordem dos Franciscanos, para trazer para a igreja de novo o quê? A simplicidade. Esse servir, isso que nós vimos aqui na mensagem inicial, não é? De servir, de abaixar a cabeça. E foi isso que ele fez a vida inteira, como... Não vamos esquecer que os espíritos missionários, eles não reencarnam como nós, espíritos imperfeitos, não é? Eles reencarnam de muitos séculos em muitos séculos para realizar missões. Por isso são missionários. Ah, Cristina, mas nós também não temos missões? Mas as nossas missões são missões com M minúsculo. São missões da nossa vida. A maternidade é uma missão e outras tantas. São missões que vivemos. Tarefas que assumimos no mundo espiritual que para nós têm um sentido de missão. Mas não a missão de um espírito missionário, ok? Que aí tem que ser um espírito já de uma ordem superior. Então, voltando aqui, aos que estavam ali ao pé da cruz, e o que vai dizer Jesus, primeiramente, voltando-se a Maria. Nós já vimos isso, mas vale a pena repetir. Mulher, eis o teu filho. E diz a João, eis a tua mãe. Aqui há um profundo sentimento de piedade. Não é piedade por aquela mãe. Porque todos nós sabemos, mesmo que não tenhamos vivido isto nesta encarnação, ou sequer sejamos mães nesta encarnação, que já fomos mães, mas eu sou homem, nesta encarnação, mas o espírito não é homem, não é mulher, não é isso, não é aquilo. Nós somos espíritos que envergamos personalidades que atendem às nossas necessidades reencarnatórias. Sendo assim, ser mulher, ser mãe e ter um filho que desencarna enquanto a mãe ainda está encarnada é uma dor, esta situação incomensurável. Né? Uma dor que só o tempo pode minorar. Mas acredito que só passa mesmo quando esta mãe reencontra o filho, quando da sua desencarnação. E aí é um feliz reencontro. Não é? Então, nós vemos o profundo amor de Jesus por esta que serviu a causa do Cristo desde a sua da sua juventude, não é? Quando o anjo Gabriel foi visitá-la, dizendo que ela receberia o Salvador. E ela prontamente se dobrou a serviço, não é? Humildemente, e que seja feita em mim a vontade de Deus, eu sou a serva do Senhor. E ali havia essa busca por tentar consolar um pouco. Eu não sei se todos conhecem, mas vale a pena ver a Pietà, né? Maria tendo nos seus braços o filho morto, quando desce da cruz, e que é uma escultura lindíssima de Michelangelo, não é isso? Michelangelo? Pietà? Então vale a pena buscarmos essa imagem que traduz no seu rosto a sua imensa dor. Mas nenhum rosto é suficiente para traduzir um coração que sofre, principalmente um coração de uma mãe que sofre a perda de um filho. E ele então entrega a sua mãe, com Jesus, a João, para que João cuidasse dela. Ele que também, de uma certa forma, estava ficando órfão deste irmão mais velho.
e entrega a mãe a um filho órfão e entrega um filho à mãe que ficou sem o seu filho amado naquele momento. Então, um ato de empatia, não é? Um ato de carinho, profundo amor.